Capítulo 2º. Do Tribunal de Justiça. Artigo 22. A Justiça Estadual em segundo grau é constituída pelo Tribunal de Justiça. Artigo 23. O Tribunal de Justiça, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado do Ceará, compõe-se de 43 desembargadores, nomeados na forma prevista nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Parágrafo 1º. O Tribunal de Justiça terá sua estrutura administrativa definida em lei específica, no seu regimento interno e nas resoluções que vier editar. Parágrafo 2º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de ampliar o acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo 3º. Ao Tribunal de Justiça é atribuído o tratamento de egrégio tribunal e a seus membros o de excelência, com o título de desembargadores, os quais conservarão, bem assim as honras correspondentes, mesmo após a aposentadoria. Artigo 24. Compete ao Tribunal de Justiça. Inciso 1º. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a composição e as atribuições de seus órgãos, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência e a disciplina dos seus serviços. Inciso 2º. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Inciso 3º. Prover, na forma prevista nas Constituições Federal e Estadual, os cargos necessários à administração da Justiça. Inciso 4º. Aposentar e conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. Inciso 5º. Encaminhar as propostas orçamentárias do Poder Judiciário Estadual ao Poder Executivo. Inciso 6º. Solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado, nas hipóteses de sua competência. Inciso 7º. Propor ao Poder Legislativo, mediante projeto de lei, observadas as Constituições Federal e Estadual. Alínea A. Alteração da organização judiciária, ressalvado o disposto no artigo 42, parágrafo 1º, desta lei. Alínea B. Alteração do número de seus membros. Alínea C. A criação e extinção de cargos de juiz e de serviços auxiliares da Justiça. Alínea D. A fixação da remuneração dos magistrados, dos servidores, dos serviços auxiliares da Justiça e dos juízes de paz. Alínea E. A alteração dos valores, forma de cálculo e de recolhimento das despesas dos processos judiciais e das custas extrajudiciais e emolumentos. Artigo 25. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça. Inciso 1º. Processar e julgar, originariamente. Alínea A. Nos crimes comuns e de responsabilidade, o vice-governador, os deputados estaduais, os juízes estaduais, os membros do Ministério Público, os membros da Defensoria Pública, os prefeitos, o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Alínea B. Os mandados de segurança e os habeas data contratos do governador do Estado, da mesa e presidência da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de algum de seus órgãos, dos secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado ou de algum de seus órgãos, do Procurador-Geral de Justiça, no exercício de suas atribuições administrativas, ou na qualidade de presidente dos órgãos colegiados do Ministério Público, do Procurador-Geral do Estado, do chefe da Casa Militar, do chefe do gabinete do governador,
do Controlador e do Ouvidor-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral do Estado, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Alínea C. Os mandados de injunção contra a omissão das autoridades referidas na linha anterior. Alínea D. Os habeas corpus nos processos, cujos recursos forem de sua competência, ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição. Alínea E. As ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais nos processos de sua competência. Alínea F. As ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual. Alínea G. As representações para intervenção em municípios. Alínea H. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuição para a prática de atos processuais. Alínea I. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Alínea J. Matérias disciplinares relativas aos magistrados. Inciso 2º. Julgar, em grau de recurso, as causas não atribuídas à competência dos órgãos recursais dos juizados especiais. Inciso 3º. Velar pelo exercício da atividade correcional respectiva. Inciso 4º. Dar posse aos juízes de direito substitutos, organizar e rever, anualmente, a lista de antiguidade dos magistrados por classe e entrância, conhecendo das reclamações, para fins de promoção e acesso ao Tribunal de Justiça. Inciso 5º. Decidir sobre remoção e permuta de magistrados e organizar lista tríplice dos juízes, para fins de promoção e acesso por merecimento, bem como decidir sobre a promoção e acesso por antiguidade. Inciso 6º. Eleger. Alínea A. Os membros do órgão especial e seus respectivos suplentes, dando-lhes posse na mesma sessão. Alínea B. Os membros do Conselho da Magistratura e respectivos suplentes. Alínea C. Os desembargadores e os juízes efetivos e substitutos do Tribunal Regional Eleitoral, apreciando a recondução, dentre os inscritos na classe dos magistrados do Estado. Inciso 7º. Aprovar a indicação dos juízes para fins de substituição e auxílio à presidência, vice-presidência, Corregedoria Geral da Justiça e ao Tribunal. Inciso 8º. Conceder licença e férias ao presidente do tribunal e autorizar seu afastamento, quando o prazo for superior a 15 dias. Inciso 9º. Solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição da República. Inciso 10. Homologar os concursos públicos para provimento de cargos na estrutura do Poder Judiciário. Inciso 11. Deliberar. Alínea A. Indicação de juiz de direito substituto ao cargo de juiz de direito, na forma da legislação pertinente. Alínea B. Perda do cargo de juiz de direito substituto, por maioria absoluta dos membros, na hipótese prevista no inciso 1º, do artigo 95, da Constituição Federal. Alínea C. Pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará com vistas à concessão de afastamento de magistrados e de servidores para a prestação de serviço exclusivamente à Justiça Eleitoral. Alínea D. Liberação de magistrados e servidores para frequentar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento. Inciso 12. Deliberará sobre remoção, disponibilidade e aposentadoria de magistrados, quando por interesse público, em decisão por voto da maioria absoluta dos membros efetivos.
Inciso 13. Formar. A linha A. Listas tríplices para o preenchimento das vagas do Tribunal de Justiça reservadas aos juízes, advogados e membros do Ministério Público. A linha B. Lista a ser encaminhada à Presidência da República para a nomeação de advogados que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral. Inciso 14. Exercer as demais funções que lhe forem atribuídas por lei. Seção 1ª. Dos órgãos julgadores. Artigo 26. O Tribunal de Justiça tem como órgãos julgadores, o Tribunal Pleno, o órgão especial, a Seção de Direito Público, a Seção de Direito Privado, a Seção Criminal, as Câmaras de Direito Público, as Câmaras de Direito Privado e as Câmaras Criminais. Artigo 27. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos membros da Corte, sendo presidido pelo presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo vice-presidente ou pelo desembargador mais antigo. Artigo 28. O órgão especial é composto por 19 desembargadores, escolhidos na forma prevista nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e exercerá atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Artigo 29. As seções de direito público, de direito privado e criminal são formadas, respectivamente, pelos integrantes das câmaras de direito público, de direito privado e criminais. Artigo 30. Cada câmara será composta por 4 desembargadores, sendo os julgamentos tomados pelo voto de 3 deles. Artigo 31. A composição, a organização e o funcionamento dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça serão disciplinados no seu regimento.